Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último bloco. Bom, continuando com o estudo do garantidor, nós temos alguns critérios para definir quem é garantidor para o direito penal. Existe um critério formal ou clássico, que é aquele em que a lei vai descrever a figura do garantidor. É o critério adotado pelo Brasil, portanto, o Brasil adota um critério formal, chamado também de clássico, de que o garantidor é definido por lei. Ou um critério material ou moderno de que o aplicador do direito, no caso o juiz, vai definir em cada caso concreto se aquela pessoa é ou não garantidora. Me parece que por uma questão de segurança e também por uma questão de exigência do princípio da legalidade, é importante que tenhamos essa definição no Código Penal, opção feita pelo nosso legislador, que estabelece quem é o garantidor lá no artigo 13, parágrafo 2º, na linha A diz obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância. Em que circunstâncias se configura o garantidor nessas hipóteses? Dentro dessas relações familiares entre casais, parentes em linha reta e irmãos. Não alcança as ações livres de sujeitos capazes de compreensão. É o exemplo lá da adolescente que decide ter relação sexual com um colega de escola na própria casa em que o pai e a mãe estão ali preparando um jantar. Então, em razão de uma impossibilidade de se criar um dever excessivamente grande e indeterminado para o garantidor, a doutrina faz esse recorte, né? Não alcança ações livres de sujeitos capazes de compreensão. No exemplo que eu trouxe, essas ações livres como representação e manifestação da sexualidade do adolescente, que é diferente das hipóteses em que o adolescente ou a criança é vítima de alguma violência, tá? Bom, diz a doutrina, e aqui eu trouxe alguns trechos do manual do IECHEC, eu mesmo traduzi, tá? Uma tradução direta, de que essas hipóteses, essa obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância, é determinada por um vínculo natural. Aí esse vínculo natural possui alguns efeitos jurídicos penais em que há essa relação de cuidado, tá? Essa relação de cuidado também, segundo o IECHEC, está presente dentro dessas relações estreitas de comunidade, né, em que há uma relação de confiança, de cuidado, de proteção e de vigilância. Comunidade de risco, convivência análoga a casamento, relação de assistência, todas essas obrigações assumidas colocam a pessoa também como garantidora. A segunda opção, a linha B, trata da hipótese de assunção de responsabilidade de impedir o resultado. Essa assunção de responsabilidade pode se dar de forma contratual ou extracontratual, tá? A mais comum é a extracontratual. É o famoso, olha aqui meu filho que eu pego ele à tarde. O pai recebe o filho do vizinho para brincar com o seu filho em casa. Quando aquele pai recebe o filho do vizinho, ele passa a ser garantidor dessa criança. Então, há uma assunção de responsabilidade de forma extracontratual. Uma observação importante, numa questão mais bem elaborada, é afirmar, eu deixei até em negrito aqui para vocês, que a transmissão autorizada de deveres a um terceiro exonera o responsável primário. Então, o pai que deixa a criança com o vizinho para brincar com o coleguinha e busca, deixou 1h da tarde, venho aqui buscar 5 da tarde. Esse pai não responde mais pela omissão imprópria. Naquele momento, naquela janela, quem passa a ser o garantidor é esse vizinho que assume esse dever de impedir o resultado de forma extracontratual. Tá? Outro ponto importante que pode vir atrelado numa questão um pouco mais bem elaborada é que o determinante para a posição de garante não é a validade jurídica do acordo contratual, mas sim a assunção material dessa posição. Por isso, excepcionalmente, o dever do garante pode superar a duração da validade de um contrato, embora
em relação ao seu conteúdo, não possa ultrapassar os limites que foi acordado. Por exemplo, está lá no contrato que o pai assume que a escola ficará responsável pelo aluno até às 18 horas. Aí o pai, isso acontece, pessoal, cidade grande, o pai se envolve num acidente de carro e só consegue buscar a criança às 8 horas. Entre as 18 e as 20 horas, está fora do alcance formal do contrato. Para o dever de garantidor, isso é indiferente. O responsável pela criança na escola vai ficar responsável pela criança até o pai chegar. Porque para a posição de garantidor, o que vale é a assunção material. A criança é entregue na escola e aquela pessoa que recebe, o professor que fica responsável. Quando o professor vai embora, o inspetor daquela escola que fica ali cuidando das crianças depois do horário. Enfim, quem a escola designar para realizar essa atividade ficará responsável pela criança até o pai chegar. Ou seja, o dever de garantidor, ainda que estabelecido contratualmente, como ocorre com as escolas, ele não fica atrelado necessariamente aos limites formais estabelecidos no contrato. Aqui há uma assunção material e não formal. A terceira hipótese, que é a hipótese conhecida como ingerência, que é o comportamento anterior que cria o risco do resultado. O risco que autoriza a imputação objetiva deve ultrapassar o risco proibido. O dever de garante derivado de uma conduta prévia perigosa baseia-se na proibição de lesar outrem. Neminem laed. Quem cria o perigo de que outra pessoa seja prejudicada, a ingerência deve tomar providências necessárias para que tal risco não se concretize em um resultado típico. No entanto, o dever de evitar o resultado não surge simplesmente da criação de um perigo, mas sim da ideia de ingerência. A ideia de ingerência deve ser limitada a 3 critérios principais. Primeiramente, a conduta anterior deve ter provocado um perigo próximo adequado de ocorrência do dano. Em segundo, a conduta prévia deve ter sido contrária a um dever, mesmo que não seja culpável sob o ponto de vista objetivo. E, finalmente, a contrariedade ao dever deve consistir na violação de uma norma que tem como objetivo específico a proteção do bem jurídico tutelado. Eu trouxe aqui, além da figura do garantidor, algumas hipóteses em que, para a parte da doutrina, a lei descreve um dever especial de agir, ou seja, um reforço argumentativo ao artigo 13, parágrafo 2º, que são as hipóteses do artigo 25 da Lei 7492, artigo 75 da Lei 8.078 e artigo 2º da Lei 9.605 de 98, que descreve deveres especiais de agir, portanto, a figura do garantidor também, aqui de forma específica. Então, são essas 3 hipóteses em que o nosso Código Penal estabeleceu a figura do garantidor. Obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância, decorrentes desse vínculo natural ou de relações estreitas de comunidade, assunção da responsabilidade de impedir o resultado de forma contratual ou extracontratual, lembrando que se for de forma contratual, essa obrigação não fica limitada à validade jurídica do contrato, nem à sua extensão, mas sim uma assunção material, tá? E na letra C, na linha C, o comportamento anterior que cria o risco do resultado, que é a ingerência. Deve criar um risco que ultrapasse o risco permitido. Próximo slide, a gente vai abordar o dolo na omissão.
aquele que se omite deve agir de forma dolosa na omissão imprópria e pode agir de forma dolosa ou culposa na omissão imprópria. Em relação ao dolo na omissão imprópria, o que nós temos de diferente? Parte da doutrina no Brasil afirma que o dolo não precisa ser constituído de consciência e vontade. Basta o conhecimento da posição fática de perigo e o conhecimento do resultado e da posição de garante. Isso porque o dolo, como vontade consciente de omitir a ação mandada, constituiria rara exceção. O médico que decide recusar o paciente sob argumento de inexistência de leito livre. Esse é o exemplo do Juarez Cirino. Então, para ele, o dolo do garantidor, ele não precisa de consciência e vontade. Basta o conhecimento ou a consciência da situação fática de perigo, o conhecimento do resultado e da posição de garantidor. Ou seja, ele prescinde do elemento vontade para o dolo do garantidor. Nós temos uma segunda posição que no Brasil é muito forte, porque ela é trazida pelo Juarez Tavares e normalmente os manuais não problematizam isso, afirmando que também nos crimes omissivos impróprios, o dolo do garantidor deve ser constituído de consciência e vontade. Tá? O dolo nos delitos omissivos impróprios deve incluir a consciência acerca dos elementos da posição de garantidor, da causalidade, do resultado e das condições fáticas de equiparação da omissão à ação, bem como a vontade de não impedir o resultado e, com isso, lesar o bem jurídico. Essa é uma segunda posição. No Brasil, acaba sendo majoritária, eu diria que não pela adoção majoritária da doutrina, mas pela omissão majoritária da doutrina de enfrentar o problema. Então, como majoritariamente o dolo, por uma herança do finalismo, ainda é um dolo que considera a vontade como um estado mental, né, como um elemento que existe na cabeça do agente, portanto, de verificação empírica, como essa ainda é a posição majoritária, né, apesar das posições cada vez mais fortes pela existência de um dolo de natureza normativa, como os autores nos manuais não tratam muito disso, a exceção, por exemplo, do Juarez Tavares, do Juarez Cirino, aí na Alemanha a gente já tem outros livros que falam, né? O Jeschek fala, o próprio Ruxin fala disso. Mas aqui eu vou tratar como uma posição majoritária a manutenção da mesma ideia de dolo para os crimes de ação, para os crimes de omissão imprópria. Fica por conta a exceção da posição do Juarez Cirino, que afirma que no crime omissivo impróprio, o dolo do garantidor não precisa do elemento vontade, basta o conhecimento. Conhecimento do quê? Da situação fática de perigo, conhecimento do resultado e da posição de garantidor. Tá ok? Tentativa e desistência nos crimes de omissão de ação. A tentativa, ela só é cabível na omissão imprópria e o início da punibilidade da tentativa, nos casos dos crimes omissivos impróprios, parte da ideia de criação ou aumento do risco. Porque nós não conseguimos explicar o início da tentativa nos crimes omissivos impróprios com as teorias utilizadas para explicar o início dos atos executórios nos crimes de ação. Teoria objetivo formal, objetivo material, teoria objetivo individual. A gente não consegue adotar todo aquele grupo de teorias aqui nos omissivos impróprios. Então, o que vai dizer a doutrina? Que o início da tentativa do garantidor se dá pela perda da primeira oportunidade de agir e perdura até o último momento
em que é possível excluir o resultado, da primeira até a última possibilidade de agir. Porque durante esse período, a não realização da ação mandada cria ou aumenta o risco. Então, a criação ou aumento do risco vai fixar como início da punibilidade da tentativa a perda da primeira possibilidade de agir, que perdura até a última possibilidade de agir. Posição do Juarez Tavares, do Juarez Cirino, do Cláudio Roxin. Na legislação brasileira, o critério objetivo de início da execução da definição legal de tentativa tem por objetivo exclusivamente os crimes de ação. Logo, o início da execução somente pode existir na realização da ação mandada e, portanto, no cumprimento do dever jurídico, nunca na omissão de ação, caracterizada pela ausência de qualquer processo executivo. Quando a gente lê o artigo 14, inciso 2, diz lá, disse o crime tentado, quando iniciados os atos executórios, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa definição de tentativa, diz a doutrina, não cabe nos delitos omissivos. Eu não posso fixar como momento inicial da punibilidade da tentativa início de atos executórios, porque aquele que se omite não pratica o verbo núcleo do tipo nos crimes omissivos impróprios, a gente já estudou. Ele é punido não por realizar o verbo núcleo do tipo, mas porque ele deixa de realizar um comportamento que dele se esperava. E o artigo 13, parágrafo 2º, equivale essa omissão ao crime de ação. Portanto, as teorias que explicam o início dos atos executórios não podem ser aplicadas aqui. Nós vamos aplicar uma outra teoria, teoria da criação ou aumento do risco, em que o início da tentativa se dá para o garantidor quando ele perde a primeira oportunidade de agir. A cada oportunidade de agir, ele está realizando, está executando, entre aspas, a sua omissão. E como último ato, a última oportunidade de agir. Se na última oportunidade de agir ele pratica a conduta, nós temos uma desistência na hipótese do garantidor. A desistência para o garantidor depende de uma ação positiva. Agora, se um terceiro age e evita o resultado, o garantidor responde por tentativa. E a punibilidade da tentativa, ela é também baseada, estruturada em cima do desvalor da ação dele, seria desvalor da sua omissão. Assim como na tentativa dos crimes por ação, a tentativa é fundamentada no desvalor da ação. Mas o desvalor da ação para o garantidor não está pautado na execução de atos executórios descritos no tipo penal, mas na perda de oportunidades de agir que cria ou aumenta um risco para o bem jurídico. Então você pode fazer um paralelo. Tentativa, delitos de ação. Punibilidade que tem como fundamento o desvalor da ação. Por que desvalor da ação, Marcelo? Porque a reprovação pelo comportamento não inclui uma reprovação pelo resultado, porque na tentativa não tem resultado. Toda tentativa é um crime incompleto. A tentativa é um defeito no tipo objetivo, porque o comportamento é realizado, mas o resultado não se produz, ou parte do comportamento é realizado. Então eu tenho na tentativa do crime de ação
início da execução início dos atos executórios, início da prática dos atos executórios, que preenche o desvalor da ação, que fundamenta a punibilidade dos crimes tentados. Na omissão, eu tenho não o início dos atos executórios, mas eu tenho o aumento ou a criação de um risco pela perda da primeira até a última oportunidade de agir. Dá para fazer esse paralelo da estrutura tentada nos crimes de ação, desvalor da ação, início de atos executórios, para a tentativa na omissão. Desvalor da omissão, aumento ou criação de um risco, perda da primeira até a última oportunidade de agir. Cabe tentativa, perfeito. Só que o que a gente, na maioria das vezes, não estuda é que a tentativa é diferente, né? A estrutura é diferente. E aqui a crítica, que numa prova discursiva você precisa embutir, que é justamente essa que eu coloquei aqui, é que a estrutura dos delitos tentados previstas no Código Penal, ou seja, do artigo 14, inciso 2, ela preenche requisitos voltados para os delitos de ação. O que demanda um esforço da doutrina em criar essas estruturas dogmáticas para aplicar a tentativa na omissão. E para a gente fechar, coautoria e participação nos crimes omissivos. Vou ser bem objetivo, acho que essa parte aqui não demanda tanto esforço. Tá? Uma primeira posição, que é a do Weltzell, rejeita qualquer tipo de coautoria na omissão. Mas a posição majoritária, tá? Até colocar aqui um maisinho, afirma que é possível reconhecer a coautoria nos crimes omissivos, né? Se cada um puder realizar a ação esperada sozinho, não haverá concurso de pessoas, pois a omissão de um não interfere nem coopera na omissão do outro. Presentes os requisitos do concurso de pessoas, em especial o domínio compartilhado do fato e o dever de agir em conjunto, é possível reconhecer a coautoria. Ou seja, a regra é: quem se omite responde pela sua própria omissão. Qual é a exceção? Quando existe um dever de agir em conjunto. Como assim, Marcelo? Quando, por exemplo, uma pedra só pode ser removida por duas pessoas. Uma pessoa só não conseguiria remover a pedra. Eu tenho duas pessoas diante daquele cenário em que uma pessoa depende desse salvamento. Se o dever de agir for um dever em conjunto, as duas pessoas devem agir em conjunto, é possível coautoria, preenchidos os requisitos, os outros requisitos do concurso de pessoas. Tá? O que a doutrina fez foi criar não uma espécie de exceção, mas uma possibilidade de coautoria. Porque o Weltzell, ele começa dizendo, olha, não cabe coautoria em crime omissivo. Cada um responde por sua própria omissão. Aí vem a doutrina um pouco mais moderna, a doutrina contemporânea, e diz, não, é possível sim a coautoria, desde que o dever de agir seja imposto a duas ou mais pessoas em conjunto. Aqui um trecho do livro do Yeshek. Por outro lado, hipótese de atuação positiva de um coautor, enquanto o outro, de modo contrário ao dever, omite a ação de impedir a atuação positiva do primeiro, não seriam casos de coautoria, mas de uma autoria e de uma participação, pela posição subordinada do omitente em relação ao autor. O vigia que impede o furto no estabelecimento vigiado. Ele está dizendo, quando duas pessoas atuam
para a produção de um resultado. Uma por ação, atuação positiva, e uma omissão, nesses casos, não tem coautoria. Eu tenho participação daquele que se omite em razão dessa posição subordinada do omitente em relação ao autor. O vigia não impede o furto no estabelecimento vigiado. O vigia, então, é partícipe e não coautor. Tá? A coautoria na omissão, ela depende da existência de um dever de agir em conjunto. É a posição também do IECHEC, é a posição majoritária também no Brasil. O Fernando Galvão fala disso, ele conta lá o exemplo da pedra, que não é dele, né? Isso vem da Alemanha. E a participação? É possível a participação apenas na omissão imprópria, o auxílio praticado por aquele que não é garantidor. Tá? Não confundir com participação por omissão em crime comissivo. Né? O pai que percebe que o filho vem praticando furtos na vizinhança e não impede, esse é um exemplo do Fernando Galvão. O pai que deixa o cofre aberto para facilitar o furto é partícipe com a sua omissão de um crime comissivo. O caixa, né? Eu falei o pai, o caixa que deixa o cofre aberto, que é o exemplo que a gente trabalhou aqui, né? Em que o vigia que não impede o furto no estabelecimento vigiado, ele é partícipe por omissão. Tá? A gente não pode confundir a participação por omissão em um crime comissivo. Tá? Porque em crime omissivo, olha o que eu estou falando, é possível ser partícipe por omissão em crime comissivo? É essa a minha observação. É possível. O que é diferente de uma participação em crimes omissivos. Nesse caso, somente na omissão imprópria, que é o auxílio praticado por aquele que não é garantidor. E que essa participação ocorre em crime, ocorre de forma comissiva. Né? De acordo com Bustos Ramírez, é impossível participação omissiva em crime omissivo. Isso é uma modalidade de instigação. Não se pode instigar através de omissão, pela absoluta falta de eficácia causal dessa inatividade. Não é possível uma instigação omissiva. Quem não faz nada enquanto o outro comete um fato delitivo não instiga. Então, cuidado. É possível ser partícipe de forma omissiva? Sim, desde que uma participação omissiva em crime comissivo. Se o crime for omissivo, só é possível a participação na omissão imprópria. E mesmo assim, essa participação demanda uma conduta ativa, uma conduta comissiva. Tá bom? São situações diferentes. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Era isso que eu tinha para trazer. Os problemas nos crimes omissivos, em especial nos crimes omissivos impróprios. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu vou estar lá para responder vocês, tá bom? Grande abraço.